Bom, gente, dando continuidade à nossa videoaula anterior, em que nós comentávamos sobre a necessidade em sentido objetivo, damos seguimento já ao segundo caso de desigualdade justificada, em que nós temos a questão do mérito, do desempenho, relacionado também com a questão do talento e da capacidade. No caso do mérito, de nós termos dedicado mais tempo à produção da torta, voltando ao exemplo da torta, nada mais justo do que nós recebermos uma indenização maior, né? Então, se nós trabalhamos mais, é justo que nós recebamos mais. Se nós participamos mais produtivamente da divisão das tarefas, é justo que nós recebamos uma porção maior. Quanto a isso, não há maiores dificuldades. O Tugendhat salienta, e eu mencionei com vocês também na webconferência, que o problema que nós temos ocorre em relação ao prêmio dado ao talento ou à capacidade. E segundo a proposta que ele desenvolve para as questões salariais, em outros textos, uma referência que ele faz lá na última página desse capítulo, a maior satisfação do trabalho oriunda do talento ou da maior capacidade para desempenhar as atividades, ela deveria ter como consequência um salário menor do que recebem aqueles que realizam trabalhos alienantes, trabalhos em que não é possível uma satisfação com base no talento ou na capacidade. E nesse sentido, quanto mais alienantes os trabalhos, quanto mais maçantes, quanto mais repetitivos, mais físicos também se pode dizer, melhor remunerados deveriam ser os trabalhadores. Aí aparece um argumento, uma justificativa utilitarista, aqui o Rawls tem que recorrer, né, em que diz que quando nós não remuneramos diferentemente o talento e a capacidade, nós provocamos uma espécie de desestímulo generalizado na busca pelo aperfeiçoamento, pela perfectibilidade, pelo crescimento profissional, e isso tem como consequência uma diminuição do interesse pela geração da riqueza, né? Mas aí o importante constatar é que esse não é um argumento baseado na posição original, não é um argumento baseado na situação inicial, não é um argumento baseado na equidade ou na ideia de justiça distributiva colocada pelo Rawls. É um argumento baseado na utilidade social de se remunerar melhor conforme o talento. Comentamos em várias ocasiões os exemplos do livro do Michael Sandel. Não vem ao caso nós recuperarmos esses exemplos aqui. Na página 313, na página 314, o Singer oferece a argumentação sobre esse argumento, sobre essa justificativa utilitarista, e coloca essa questão relativa à praticabilidade, né? E ele diz que são duas coisas diferentes, né? A praticabilidade é até que ponto seria eficiente não remunerar conforme o talento. A gente encontra exemplos diversos e recorrentes na história atual, por exemplo, um país que remunera mal seus cientistas, né? Ocorre que nas sociedades abertas, muitas vezes nós observamos o fenômeno da fuga de cérebros, né? Isso é uma coisa que acontece nos países em desenvolvimento, ou países do terceiro mundo, como queiramos chamar agora, em relação à Europa e Estados Unidos, e acontece também na relação entre Europa e Estados Unidos, né? Os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, muitas vezes, eles migram para a Europa e para os Estados Unidos para receber salários melhores, porque comparativamente os nossos estímulos à ciência e à pesquisa são
ridículos, inclusive em termos salariais, comparativamente aos Estados Unidos e Europa. Mas também acontece uma fuga de cérebros da Europa para os Estados Unidos. Não porque os pesquisadores europeus sejam mal remunerados, os cientistas europeus sejam mal remunerados, mas porque, comparativamente aos salários pagos nos Estados Unidos, eles não são tão bem remunerados assim, né? Então, o problema da igualdade aí passa por aquela questão que foi formulada por alguns filósofos, o próprio Peter Singer utiliza essa expressão, problema do socialismo em um só país, né? De uma sociedade baseada numa ideia de igualdade, mas que não ultrapassa as fronteiras do Estado Nacional. E aí nós temos como consequência a fuga de cérebros. Na época da Guerra Fria até 1989, a queda do Muro de Berlim, uma divisão mais estanque, mais estática entre o bloco comunista, o antigo bloco comunista e o bloco capitalista, também se observava isso muitas vezes, né? O desejo, a necessidade subjetiva, né, de escapar para uma realidade mais promissora do ponto de vista da liberdade e da liberdade econômica e da remuneração do que era possível naquela sociedade baseada em um tipo de igualitarismo autoritário, né? Então, essa é uma dificuldade do chamado socialismo em um só país, né? Porque, do ponto de vista teórico, nós reconhecemos as virtudes da ideia de uma sociedade igualitária, inclusive nos termos colocados pelo socialismo, né? Mas nós conhecemos os problemas da chamada praticabilidade. Muito bem. Continuando, o problema do direito adquirido realmente parece ser o argumento mais fraco e o problema que mais contradiz o igualitarismo, né? A questão do argumento da necessidade, ou a questão do mérito, no sentido do desempenho, não são questões que coloquem por terra ou que enfraqueçam o argumento do igualitarismo, né? A gente consegue resolver racionalmente, sem grandes dificuldades, essa questão. Mas a questão do direito adquirido, no exemplo da torta, é a promessa que a mãe fez ao filho de dar um pedaço maior, né? As razões dessa promessa não vêm ao caso, poderiam ser inúmeras, mas acontece que se trata pura e simplesmente de uma promessa e aquele a quem foi prometido um pedaço maior da torta pode alegar que tem direito a um pedaço maior porque foi prometido a ele. Então, o problema dessa argumentação é que sempre que nós falamos sobre problemas morais, sempre que nós discutimos questões de filosofia social, filosofia política e questões éticas, nós estamos, de uma maneira ou de outra, lidando com a expectativa de propor algo melhor do que nós temos no momento, né? Então, a proposta de uma justiça distributiva, conforme o Rawls, a proposta de uma moral do respeito universal, conforme o Tugendhat, ou a proposta do princípio da igual consideração de interesses do Singer, tem um ímpeto reformista, nós podemos dizer assim, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Qualquer reformismo na prática implica o quê? Em violação de direitos adquiridos, porque qualquer transformação na sociedade vai lidar com direitos e obrigações e, inevitavelmente, vai violar algo que é considerado um direito adquirido, né? Então, aí a questão da justiça e a questão do bem se deparam com esse apego, né, a uma institucionalização de direitos ou de expectativas que, não obstante, podem ser discutidos do ponto de vista filosófico. E tem esse problema
que é uma constatação histórica, mas é também um problema lógico, né? Toda proposta para melhorar, ela é uma proposta para modificar, né? E no caso da vida social, da organização da sociedade, do Estado e da vida dos indivíduos, transformar significará, em muitos casos, mexer em direitos, né? Em direitos adquiridos, né? A questão é que nós não temos como alegar que não se pode fazer isso, né? Simplesmente porque se trata de um direito adquirido. Deve ser possível discutir os direitos adquiridos, mas é necessário se pensar em termos de segurança jurídica. Também é necessário lembrar que os chamados direitos de primeira geração, lá, os direitos negativos de liberdade, os direitos que limitam o papel intervencionista do Estado na nossa vida, eles permanecem preservados, assim como a questão da igualdade, que o Tugendhat faz questão de lembrar. Não se discute seriamente a igualdade. A igualdade é, para usar mais uma vez uma expressão do Singer, parte da ortodoxia ético-política dominante. Qualquer discussão séria e esclarecida parte do ponto de vista da igualdade, da evidência da igualdade, e a partir daí nós lidamos com os problemas que surgem, né? O que significa dizer que nós somos todos iguais? Ou como lidar com a necessidade de distribuição desigual de direitos, de poder e etc. Na página 415, o Singer nos... desculpem, estou com o Singer na cabeça hoje. O Tugendhat, mais uma vez, fala para a gente por que dessa tensão em relação ao direito adquirido. No final da página 415, vou ler o parágrafo inteiro, no meio da página. Diz: quanto ao segundo ponto de vista, o ponto de vista do desempenho, chego, portanto, também ao resultado de que Rawls não pôde pôr em questão a justiça da distribuição igualitária. Uma distribuição não igualitária pode ser a moralmente melhor, mas não pode ser a mais justa. Em contrapartida, teremos de admitir que o terceiro ponto de vista, o da promessa do direito adquirido, segundo o qual a distribuição justa é aquela que observa direitos e acordos existentes, contradiz a distribuição igualitária, né? Na questão do desempenho, como eu comentei para vocês na videoaula anterior, nós podemos reconhecer que, do ponto de vista da organização social, era a discussão sobre o poder, né? Que haja uma distribuição desigual de poder na sociedade. Isso pode ser conveniente para nós, né? Por exemplo, a burocracia estatal, que é um poder existente sobre nós, que regula a nossa vida, e nós, por uma postura utilitária, reconhecemos que, mesmo que seja injusto, uma distribuição desigual, injusta, uma distribuição desigual do poder, ela pode ser mais desejável em função da administração da vida social e da vida coletiva. E aqui ele vai falar da questão do direito adquirido, que é o ponto mais problemático na perspectiva de uma justiça distributiva igualitária. Então, segue. Mas a contradiz simplesmente na medida em que direitos adquiridos seriam feridos por toda a proposta de uma redistribuição que deva ser mais justa do que a anterior, mas também por qualquer proposta de mudança segundo alguma concepção de melhor. Então, não é uma característica da proposta rawlsiana ou essa dificuldade com o direito adquirido, é uma dificuldade da própria ideia de direito adquirido se sustentar, né? Porque toda proposta que queira ser mais justa que a anterior vai ter que movimentar com direitos considerados adquiridos, né? E qualquer proposta de mudança, segundo alguma concepção do que seja melhor, acaba fazendo isso. Há aqui uma tensão que se dá simplesmente na dimensão temporal das organizações humanas. Se toda constelação social é uma constelação com que se vinculam direitos, e é esse o caso, toda proposta de organizar melhor a sociedade é uma proposta
que fere direitos existentes, né? Então, esse é o grande ponto da argumentação do Tugendhat sobre a justiça distributiva, e ele pretende, com isso, mostrar que a limitação da distribuição igualitária é menor do que se imagina, né? Isso foi mencionado para vocês já também. Em segundo lugar, que a limitação da justiça igualitária não se dá por outras perspectivas de justiça, mas sim por diferentes pontos de vista do que seja o bem moral. Eu exemplifiquei com vocês na webconferência, né? Como no caso do utilitarismo, que considera o bem moral uma coisa, e o contratualismo, que considera o bem moral outra coisa. E C, as contradições entre os pontos de vista que precisam ser equilibrados não põem em questão nem o conceito de justiça, nem o conceito do que é moralmente correto. Então, as limitações a esse ideal de justiça igualitária não são tão grandes assim. E aí a reformulação da questão que o Singer nos oferece, que, mais uma vez, desculpem, hoje está inevitável, a reformulação da questão que o Tugendhat nos oferece na página 416 fica assim: em que medida é moralmente aplicar à sociedade a ideia de justiça distributiva? Essa é a questão reformulada, né? A confusão comum ao se objetar a uma justiça igualitária tem a ver com o confronto entre os ideais de justiça e outras concepções de justiça não igualitárias, e foi esse o desenvolvimento do texto até aqui. E a grande questão é por que se deve aplicar o ponto de vista da justiça igualitária à riqueza social, aos bens materiais especificamente, não especificamente a distribuição de direitos ou a distribuição de poder, mas a distribuição de riqueza. Esse ponto a gente explorou um pouco também na webconferência, e o Tugendhat, inclusive, faz essa menção, né, que nas sociedades que não são, que não realizaram de alguma forma um ideário socialista ou do welfare state, do estado de bem-estar social, a produção acontece de tal forma que os produtos são sempre propriedade dos indivíduos, né? O produto produzido é sempre propriedade dos indivíduos. Então, nos parece forçoso ou artificial distribuir o que foi produzido por outros, né? Isso paralisa o desejo do trabalhador ou do empreendedor, página 417. O que acontece é também algo que já foi mencionado por mim, é que esse raciocínio ele parte daquele modelo simples de sociedade, de pequenos produtores provendo uns aos outros, como nós temos lá no exemplo das frutas do Singer. Mas não é isso que nós observamos na realidade vivida nas sociedades capitalistas, né? Fala-se na inaceitabilidade da redistribuição da riqueza, porque é algo que é dado como pressuposto, mas que não é providenciado na vida real, que se parta de condições iguais, né? E aí nós poderemos considerar que toda a acumulação de riqueza, ou não acumulação, é responsabilidade do indivíduo, mérito ou demérito do indivíduo, né? Essa questão da igualdade de oportunidades nós também exploramos por meio do Singer. Agora eu queria dizer Singer, não confundir com o Tugendhat, né? Lá no Singer a gente vê essa questão sobre a igualdade de oportunidades, né? O que nós vemos é um conjunto de desigualdades que é dada, que está dada e que determina muito mais pela sorte, né, o nosso êxito, do que por qualquer questão relativa ao nosso próprio mérito, né? Porque a riqueza nas sociedades capitalistas está acumulada nas mãos de poucos e as condições, portanto, são desiguais. Eu comentei com vocês rapidamente como condições empíricas diferentes podem significar a chance de aproveitar melhor as oportunidades depois, seja uma diferença aparentemente, ou do ponto de vista material irrelevante, né, como ter livros e pais alfabetizados em casa, ou não,
ou pertencer à primeira geração de alfabetizados de uma família, seja a diferença de ter uma quantidade de riqueza muito limitada e ter recursos materiais limitados à disposição. E ninguém escolhe a família em que vai nascer ou o tamanho do patrimônio da família em que vai nascer. Então, isso é uma questão totalmente arbitrária, apesar da nossa resistência, né, que tem a ver com essa ideia que está muito mais baseada no exemplo de uma sociedade comunitária, né, simples, do que da sociedade capitalista, como nós a vemos funcionar propriamente dita. Outro problema, nós não vimos o que é parte do ideário liberal, na garantia das liberdades e dos direitos, uma realização plena do direito ao trabalho, né? Isso não se realizou em nenhum país capitalista, né? Porque se nós precisamos, por nossa conta, providenciar saúde, educação, aposentadoria e etc., nós não podemos ser impedidos pelo sistema econômico de ter acesso ao trabalho, né? Se nós nascemos numa família sem riqueza, como é que nós vamos fazer para ter acesso à saúde, à educação, à habitação e à aposentadoria, se nós temos um Estado mínimo que não garante essas coisas, mas que, por outro lado, não nos oferece nem oportunidades de emprego, nem salário que nos permita comprar saúde, educação, etc., etc. Então, o Tugendhat finaliza dizendo que se nós queremos levar a sério a proposta de uma humanidade boa, nós precisamos pensar a questão da justiça vinculada à questão dos direitos humanos, vinculada à questão da liberdade, vinculada à questão da dignidade da pessoa humana, porque senão nós simplesmente lidamos com uma espécie de farsa, né, de discurso sofístico, falacioso, que procura muito mais justificar as desigualdades do que corrigir as desigualdades derivadas do sistema social em que nós vivemos. E é assim que o Tugendhat finaliza o capítulo. Peço licença para ler para vocês esses parágrafos finais. Na página 418, no último parágrafo, depois de comentar as questões relativas à distribuição dos bens materiais, inclusive tocar no ponto do direito de herança, que é mais polêmico ainda do que as questões anteriores que eu comentava, ele começa a concluir o seu raciocínio. E ele diz, então, com isto volto à questão com que iniciei esta lição, a questão de como se relacionam mutuamente a problemática dos direitos humanos e da justiça, né? Porque ele disse lá no início que isso não é tratado conjuntamente na literatura especializada. Já indiquei que mesmo os direitos humanos, quanto aos quais é concedido em geral caberem igualmente a todos, são uma questão de justiça. E se poderia completar isto do seguinte modo: a concepção dos direitos humanos é uma concepção de justiça mínima, e isto em dois níveis, um qualitativo e outro quantitativo. A concepção de direitos humanos da tradição liberal é uma concepção da justiça qualitativa mínima. Ao menos as situações jurídicas determinadas, expressas nos direitos de liberdade negativa, são garantidos igualmente a todos. E tem uma série de coisas, igualdade perante a lei, vários outros exemplos que eu já dei. Em contrapartida, a concepção de direitos humanos que inclui os direitos econômicos assegura a todos os cidadãos direitos a meios mínimos de subsistência, o que eu comentava agora. Isto é, a bens materiais, assim como a oportunidade de adquiri-los, como o direito ao trabalho. E direito àquelas prestações de serviços com que eles podem ser obtidos, como cuidados médicos e etc. A partir daí, pode-se entender, ao menos parcialmente, porque uma teoria da justiça como a de Rawls nem sequer discute a questão sobre o dever haver direitos econômicos. A razão está em que, caso se assuma uma posição tão forte com referência à distribuição justa de bens materiais, como Rawls em princípio faz, a questão dos direitos econômicos é retirada.
Certamente, no caso de Rawls, acrescenta-se a isto o fato de ele passar por alto dos problemas específicos dos grupos sociais que não podem ajudar a si mesmos, bem como o problema do desemprego. A concepção da realização dos direitos econômicos é, ao menos em parte, uma versão alternativa face à concepção da justiça distributiva. É justamente isso que ele quer propor, né? que nós precisamos reforçar na ideia de direitos humanos a ideia de realização dos direitos econômicos. E, por isso, ele busca o conceito de dignidade para ajudar nessa argumentação. Enquanto realização de uma justiça econômica mínima, com certeza já suficientemente difícil de se efetivar. Quando se pensa a título de exemplo nos problemas globais, se considera que o direito ao trabalho, por exemplo, ainda não se realizou em nenhum país capitalista. Uma versão mais fraca que, todavia, leva eventualmente em conta a parte legitimada da argumentação conservadora contra a justiça. Isso não pode significar, entretanto, que a exigência de uma institucionalização dos direitos socioeconômicos possa substituir a exigência de mais justiça. Uma coisa não substitui a outra. Tem-se de distinguir a exigência de mais justiça da caricatura de uma distribuição igual pintada pelos conservadores. A exigência de uma remuneração justa pelo trabalho, tal como se contém também em minhas reflexões sobre uma remuneração justa, que talvez pareçam utópicas, né, que quem tem mais talento ganha menos, né, porque se realiza mais no trabalho, aparece como moralmente tão necessária quanto a exigência da realização dos direitos econômicos. Se minha descrição da concepção dos direitos humanos como a de uma justiça mínima for correta, então o que a torna moralmente insuficiente reside principalmente nesta minimidade. Né? Mais uma vez, nós vemos que, apesar das diferenças, os nossos 3 diferentes autores do semestre reconhecem que estão trabalhando com propostas mínimas, né, que não resolvem todas as questões, porque não se trata de sistemas fechados ou que contem com uma justificação tradicionalista. Em oposição à exigência dinâmica de mais justiça, a concepção dos direitos humanos é estática segundo sua própria ideia. A busca por mais justiça, ela é dinâmica. No cotidiano, ela se realiza de diversas maneiras. Nós temos garantido na lei o acesso à justiça. E nós buscamos aquilo que nós consideramos nossos direitos, muitas vezes, nas mais diversas instâncias, família, consumidor, previdenciário, tributário e assim sucessivamente. Então, existe uma dinâmica, uma demanda dinâmica por justiça, e em relação aos direitos humanos, nós temos uma ideia um pouco mais estática. Como exigências reais, as duas concepções se completam, né? Não são excludentes, e podem também reagir uma à outra de modo significativo. Determinado compromisso de auxílio à subsistência pode, por exemplo, ser recusado como injusto. Nós poderíamos pensar na necessidade de auxílio moradia de R$ 4.500 por mês dos nossos juízes, que ganham salário de ministro do Supremo para fora, né, se eu não estou enganado. E existem casos aí a 3x4 que a gente vê juízes de direito que ganham 60, 70, 80, 100 mil por mês. Não sei exatamente como isso é possível na folha de pagamento, mas está lá o auxílio moradia de 4 mil e pouco. Por outro lado, a concepção dos direitos humanos descobre domínios que, embora também possam ser encarados como domínios da justiça, são facilmente desconsiderados, já que a discussão normal sobre a justiça fixa no problema da distribuição dos bens materiais. Dado que a concepção dos direitos humanos, mesmo que economicamente ampliada, não põe em questão, pelo menos idealmente, as diferenças extremas de bem-estar, tem de ser completada pela exigência, esta ilimitada segundo o seu sentido, de mais justiça, caso a ideia do respeito igual não deva se tornar uma farsa. Portanto, essas duas concepções são complementares e a exigência de mais justiça, mesmo que nós tenhamos
uma institucionalização dos direitos econômicos, né, numa ideia ampliada, entre aspas, de direitos humanos, né, nós não podemos deixar de reconhecer a demanda ilimitada e permanente de mais justiça, né? Se nós não tivermos isso, a ideia de uma moral do respeito igual não passa de uma encenação. Gente, era isso. Temos a videoaula número 9 pela frente, como eu já esclareci com vocês na webconferência. E, além disso, a nossa avaliação com base no texto do House, capítulo 1 de Uma Teoria da Justiça, e o texto do Tugendhat, capítulo 18 das Lições sobre Ética. Era isso, muito obrigado e até a próxima.